Domingo, 5 de julho de 2020. Isabel já me deu ordens que hoje eu tenho que avisar para você do que eu vou falar. Eu vou falar do ASEF, vou falar do fake news, vou falar do Serra ainda para encerrar o capítulo, né? E por fim das demolições de estátuas pelo mundo afora, inclusive de Cristóvão Colombo. Antes de começar essa pauta que eu lhe prometo, eu mando um abraço especial primeiro para o Tiago, que eu chamei de Rodrigo, que completou anos e que é meu mais novo amigo da minha nova infância na senectude, meu primo querido, e tem uma especialidade a minha relação com o Tiago. É o seguinte, o meu avô João Pinto teve muitos filhos, portanto meu pai teve muitos irmãos. No entanto, meu pai era filho único, porque era o único filho de vovó Nanita, os outros eram filhos de outras mulheres. Uma delas, bem-vinda, a mãe de tio Valdemar, o avô de Tiago, que não é Rodrigo. Então aqui mando um beijo grande para o Tiago, contando essa história maravilhosa, que meu tio Valdemar tinha uma questão específica que o conectava com meu pai, Anchieta Pinto. Eram irmãos, mas filhos únicos, e também irmãos de outros filhos da primeira mulher do meu avô. Pois bem, além do Tiago, eu queria mandar um abraço muito especial para minha prima Kátia, filha de Terezinha, prima minha, que me levou à pia batismal quando ainda era criança. O padre Anacleto batizar, lembra, Terezinha? Terezinha, que está em casa cuidando de Neinho, seu marido, e que é primo da Gerlanda, que é a nossa seguidora aqui. E a Kátia pediu, através da Anice, que eu mandasse um beijo para Aparecida e Ananias Matias. Ananias é das Casas Velhas, um lugar muito perto do Rio do Peixe, onde eu nasci, no município de Iraúna. E hoje eles moram em Cajazeiras. Abraço dado, né? Cotovelada, né? Pois bem, Lauro Jardim, do Globo, está dando a notícia que interlocutores que conversaram nos últimos dias com Frederico Wassef, o ex-defensor de Flávio Bolsonaro, e segundo ele ainda advogado de Jair Bolsonaro, disse que tem pelo menos 6 procurações do Bolsonaro para esfregar na cara da doutora Karina Cufa, que disse que ela era a advogada do Bolsonaro. Sou eu. Pois bem, tenha certeza, esses amigos, esses interlocutores, de que ele não vai submergir, como tem sido aconselhado, né? Pode render ainda uma nova dor de cabeça, porque ele tem uma relação, além do mais de toda essa decisão de não submergir, que não foi explicada de forma convincente, né? O antagonista já publicou essa denúncia de que ele levou ali 5 milhõezinhos da concessionária que tem a concessão do aeroporto de Viracopos, perto de Campinas, e que houve uma coincidência. O Bolsonaro recebeu o ASEF e em seguida recebeu o presidente da concessionária para a qual ele tinha sido contratado, né? Então a concessionária Aeroporto Brasil Viracopos mantém negócio com o governo federal e o Procurador-Geral da República, mesmo que não queira, o doutor Augusto Aras, que detesta ter que apresentar qualquer acusação contra Jair Bolsonaro, vai ser obrigado a pelo menos dar a sua opinião, porque essa opinião foi pedida pelo doutor Ricardo Lewandowski, que é ministro do Supremo, portanto, não foi pedida, foi ordenada, tá certo? Pois é que houve um pedido, depois da revelação do antagonista, houve um pedido do advogado Carlos Eduardo Silva Duarte para que se explique que negócios são esses, que relação o ASEF tem com esses negócios, com a Viracopos. Eu tenho uma experiência com o aeroporto de Viracopos. O aeroporto de Viracopos, da qual parece que a concessionária está, pelo menos foi o que disse o antagonista, está querendo pular fora, né? É o maior elefante branco que eu já vi na minha vida, né? É uma coisa enorme, você anda sem parar num aeroporto que não tem a menor significação de ter aquela obra toda. A única justificativa que pode ter aquilo é uma obra enorme para dar enormes comissões, né? E até agora, depois de privatizado, o aeroporto continua sob a mira, né, da justiça, no caso agora, por causa
desse conhecido, amigo, querido. Como se sabe, o Acef não é propriamente assim um advogado reconhecido por suas grandes atuações jurídicas, né? Ao contrário, é um homem de articulações, negociações. Há uma butada que corre aqui nos meios jurídicos de São Paulo e não se conhece nenhuma petição assinada por ele em nenhum foro, né? Agora, eu defendo o Acef dizendo o seguinte: nem Rui Barbosa, nem Vitor Nunes Leal, né? Os grandes juristas reconhecidos do Brasil, né? Dr. Sobral Pinto, nenhum deles tem o feito em sua biografia que o Acef tem. O Acef conseguiu, ao entrar no caso Flávio Bolsonaro, o filho nota 01 do Bolsonaro, sobre a questão do peculato lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, ele entrou imediatamente, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, decretou a suspensão de todos os inquéritos sobre crimes financeiros no Brasil. Já pensou que moral do Acef? Pois é. O que acontece é que 6 meses depois foi submetido ao plenário e foi derrotado, né, com o voto do próprio Dias Toffoli, o que é uma das maiores piadas da história do direito no Brasil. De qualquer maneira, piada ou não, o caso foi encerrado em 6 meses, mas é um feito. 6 meses de paralisação de investigações sobre crimes financeiros a pedido do Dr. Frederico Wassef, que nunca escreveu uma petição na vida, pelo menos que se conheça, e ainda falsificou aquele escritório de advocacia numa casa em Atibaia, onde escondeu o Fabrício Queiroz, que era chamado de segurança, motorista, do Flávio Bolsonaro, quando na Assembleia Legislativa, e eu chamei de faz tudo, mas eu estava enganado. Ele era o operador da organização criminosa chefiada por Flávio Bolsonaro, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, que não é assim nenhum primor em matéria de desempenho jurídico, mas que tem essa investigação aí que ainda vai dar muita dor de cabeça para a família Bolsonaro. Bom, então é a ocasião de, como eu prometi, falar da questão das fake news. Eu não estou entre aqueles que acham que o processo da fake news vai causar um problema em relação à liberdade de expressão. Fake news e liberdade de expressão não tem nada a ver. É necessário, e eu sempre lutei por isso, que haja um controle jurídico na questão da honra das pessoas, dos cidadãos, nos computadores, nas redes sociais. É preciso distinguir opinião, liberdade de expressão, de mentira, de calúnia, de injúria, de difamação. Há um gabinete de ódio funcionando no Palácio do Planalto, disparando até hoje mensagens absolutamente fora de qualquer esquadro, que não se enquadram na liberdade de expressão. Eu já respondi a muitos processos, chegando inclusive ao Supremo, usando o foro da exceção da verdade. E é só para ele que eu apelo. Eu não apelo para dizer, olha, isso é uma opinião minha. Não é. Uma opinião é uma opinião. Uma informação é uma informação. E a informação falsa, principalmente quando atinge a honra das pessoas, a imagem das pessoas, ela precisa ser punida pela legislação comum. Não existe legislação sobre computador em nenhum país do mundo. É uma falha. O Brasil está querendo criar uma que crie, que evite a censura, que não se permita a contenção da liberdade de expressão, mas que passe para o Código Penal quaisquer crimes cometidos em nome da liberdade da expressão, mentindo sobre as pessoas e jogando falso testemunho, xingando as pessoas, insultando e usando o ódio. Dentro dessa questão do ódio, eu incluo a onda que está surgindo dos protestos contra a morte abjeta, absurda, do negro George Floyd em Minneapolis, Minnesota. É uma morte cruel, ainda bem que o policial que a praticou com um joelho no pescoço dele, enquanto ele pedia para parar, porque ele estava sendo sufocado.
essa morte do George Floyd está disparando no mundo gente maluca, odienta, que está derrubando a estátua de Cristóvão Colombo, porque era colonialista, porque era italiano e descobriu a América, de Theodore Roosevelt, porque, sei lá, tem uma estátua dele em que aparece com um negro e um índio, ele no cavalo e os dois a pé, e coisas semelhantes. São agressões contra a história que eu não posso apoiar e que fazem parte dessa grande coletânea de ódio que o mundo está aceitando em nome de boas causas. Não é uma boa causa essa. Deviam parar de ficar atacando estátuas, repetindo aquela moda na União Soviética de derrubar estátuas ligadas ao stalinismo, que é um absurdo, faz parte da história da Rússia, inclusive da história da União Soviética, inclusive na Segunda Guerra Mundial, da grande resistência de Stalingrado, que foi fundamental para a vitória dos aliados. Bom, outra coisa é que eu estou fazendo uma cruzada contra o uso de eufemismos em português e em inglês. Um deles é rachadinha. Rachadinha é um eufemismo simpático, porque lembra coisas simpáticas, né? E vem de rachide, né? Porque é racha, os deputados, vereadores e senadores racham com servidores que ganham belos empregos sem ter que trabalhar e racham de uma forma usando a tática da parte do leão. Eles ficam com a parte do leão e os servidores com a parte do cordeiro. Pois bem, fake news é uma expressão, é um eufemismo absurdo. Significa notícias falsas, significa mentira, patranha, significa a ofensa à honra, e isso deve ser evitado. Bom, a Isabel acha que eu já exagerei falando do Serra, mas o Modesto Carvalhosa me telefonou para me lembrar que eu esqueci de uma coisa nos 2 vídeos que eu fiz sobre o Serra ontem e anteontem, de que ele não negou a conta na Suíça, que foi bloqueada com 40, e não 4, como eu falei ontem, 40 milhões de reais, uma conta em nome dele e da filha Verônica. O Serra é uma pessoa que está tendo comemorada com muito entusiasmo essa descoberta, mesmo que ele diga que seja antiga, inclusive por isso. Ele é o maior cara de pau do Brasil, né? Ele vence até o Lula e o pessoal do PT, na sua cara de pau. Aliás, os tucanos são bons nisso, negócio de cara de pau, né? Tem um bico grande e o cérebro, né? Pois bem, além do Modesto Carvalhosa, o meu amigo Gustavo Krause, que foi governador de Pernambuco, durante cuja gestão eu comi os melhores banquetes da minha vida no Palácio do Campo das Princesas, que tem um belo nome, né? O Palácio do Governo de Pernambuco. O Gustavo Krause, meu velho amigo, carnavalesco, saem tudo aqueles grupos do Recife, né? O Galo da Madrugada, aquelas coisas vassourinhas e tal. É um verdadeiro carnavalesco de Olinda, né? Pois o Gustavo Krause sempre acompanha esses vídeos aqui, deve estar me vendo, e ele me escreveu o seguinte, a respeito do Serra. Nosso memorável Nelson Rodrigues dizia, com a licença que o talento lhe deu, que o que o sujeito tem de bom ou sublime está na cara. É uma espécie de exagero lombrosiano. Lembra, segundo o Krause, e eu concordo, né, que eu vivo citando aqui, o Cesare Lombroso. Cesare Lombroso era um fisiologista italiano que desenvolveu uma teoria que os bandidos têm uma face própria. Você olha a cara, por exemplo, do Frederico Assef e vê que ele não é um jurista para o Supremo, né? Que ele, na realidade, é aquele guarda-livros do chefão da máfia, né? É o caso também do Serra. O Serra tem uma feição lombrosiana, segundo o Gustavo Krause. Além de uma chatice esculpida em granito, Serra era insuperável. Tinha o que eu chamo de cara de critério, escreve Gustavo Krause. Máscara que parecia impenetrável aos peccata mundi. Eis que o ventilador cumpriu sua função e nós, nordestinos, a quem ele dispensava especial desdém, assiste ao espetáculo do desfazimento da disfarçatez do honorável tucano. Que peste a corrupção. Ou nasce vacinado ou não tem anticorpos que imunize. Ainda é o caso do coronavírus, mas espero que isso seja resolvido. Com um afetuoso abraço do admirador GK, incluindo a esposa, Dona Isabel, que está aqui presente, e o grande rei Arthur,
está dormindo, por isso que está caladinho. Eles, no último vídeo ele estava caladinho, mas outro dia escutei uma vozinha manhosa reclamando de alguma coisa. O Arthur herdou essa mania do pai de sempre estar reclamando de alguma coisa. Você vai ter o que reclamar de mim, que eu não sei, acho que não vai dar para gravar este vídeo amanhã. Amanhã eu vou comparecer ao meu ortopedista, o doutor Luiz. Agora me esqueci. Luiz Sorrente, me lembra Torna Sorrento, o clássico napolitano da música italiana, né? O doutor Luiz Sorrente, que é da equipe do professor Antônio Carlos Rossetti, que é o meu é o cara que trata do meu manguito rotador aqui do meu rotador daqui do meu ombro direito. Pois bem, amanhã pode ser que eu vá para a faca para recompor esse meu dedo atingido pela queda. Eu, então, de qualquer maneira, na primeira oportunidade que tiver, voltarei ao contato com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like lá ou compartilhe. Se não gostou, dá um dislike, que eu não tenho problemas com isso. Eu sou democrata e acho que a minha opinião é a opinião que eu tenho e a que eu tenho a oferecer aqui, mas não é a única e pode ser contestada, deve ser contestada se você tiver como contestar, se tiver um bom argumento, em vez de um xingamento, de um insulto, como costuma acontecer por aqui, nesse ambiente. É por isso que eu apoio qualquer legislação que tolha esse tipo de coisa. Pois bem, direto ao assunto. Inter, isso a verdade nos salvará, viu?